O elevador do 23º andar demorou exatamente 42 segundos para chegar. Rodrigo Cavalcanti sabia por que contou. E contou porque era o tipo de homem que precisava de algo para fazer com as mãos quando os nervos começavam a trabalhar contra ele. A pasta de couro estava firme sob o braço. O terno era o azul marinho que Débora, sua assistente, chamava de infalível. O contrato com o Grupo Vantara valeria, se fechado, quase 38 milhões de reais na primeira fase, com opção de renovação por mais 3 anos. Era o tipo de número que não deixava ninguém dormir bem na véspera. E Rodrigo não tinha dormido. As portas do elevador abriram para um corredor de mármore off-white com iluminação embutida que custava mais por metro quadrado do que o apartamento onde ele cresceu em Belo Horizonte. O logo da Vantara estava gravado na parede do fundo em metal escovado, sem nenhum slogan embaixo, sem nenhuma explicação. Porque empresas que precisam se explicar no próprio corredor ainda não chegaram lá. Rodrigo sabia disso. Ele mesmo tinha essa filosofia. Uma recepcionista de cabelos presos se levantou antes que ele chegasse à mesa. Rodrigo Cavalcanti, da Cavalcanti Engenharia e Projetos. Tenho reunião às 10 com a equipe executiva. Ela checou a tela. Sorriu com a boca fechada. Pode aguardar na sala de reuniões B. Terceira porta à direita. A doutora Valentina já foi avisada. Ele caminhou. Terceira porta à direita. A sala tinha uma janela que dava para o centro expandido de São Paulo e uma mesa oval de madeira escura que comportava 12 cadeiras. Havia uma jarra de água com rodelas de limão siciliano no centro, blocos de anotações com o logo da empresa e uma tela na parede já ligada, exibindo um gráfico de projeções que ele não reconhecia. Rodrigo colocou a pasta sobre a mesa, ficou de pé, olhou para a janela. 5 anos. Era quanto tempo tinha passado desde o divórcio, desde que ele tinha assinado os papéis em um escritório de advocacia no Itaim Bibi, com Valentina, sentada do outro lado da mesa, usando uma blusa azul que ele não conseguia lembrar se era nova ou antiga, e os olhos baixos sobre o documento. E a caneta que ela tinha pedido emprestada ao advogado, porque a dela tinha acabado a tinta. Ele tinha pensado nisso agora. De repente, aqui nessa sala, e não conseguia dizer por quê. A porta se abriu. Rodrigo se virou esperando uma assistente, um assessor, alguém com um tablet e um sorriso de reunião de segunda-feira. Em vez disso, a mulher que entrou pela porta era alta, de ombros quadrados dentro de um blazer creme estruturado, cabelo castanho escuro preso em um coque baixo que deixava a nuca exposta, olhos que ele conhecia antes mesmo de o cérebro terminar de processar o rosto. O estômago dele caiu. Valentina Souza, que agora se chamava Valentina Vantara Souza, segundo o cartão de visitas que ela colocou sobre a mesa com um movimento preciso. Encarou-o por exatamente 2 segundos antes de estender a mão. Bienvenido, Senhor Cavalcanti. A pronúncia do espanhol era irreprochável, e o sorriso era o de uma executiva que sabe exatamente quanto cada minuto de reunião custa. Sou Valentina Souza, diretora executiva do Grupo Vantara. Obrigada por vir pessoalmente. Rodrigo levou um segundo a mais do que deveria para apertar a mão. A dela estava firme. Satya. E soltou a dele com uma objetividade que não deixava espaço para nenhuma outra leitura. Ele disse o nome dela sem querer. Valentina. Ela não piscou. Doutora Souza. Ela corrigiu, sem elevar a voz. E depois virou levemente o rosto para os 2 assessores que tinham entrado atrás dela sem que ele percebesse. Podemos começar. Rodrigo se sentou porque as pernas pediram. A reunião durou 1h40 minutos. Valentina conduziu cada ponto sem consultar nenhuma anotação. De memória, com precisão clínica. Números de fluxo de caixa do último trimestre. Percentuais de expansão nas regiões Sul e Centro-Oeste. Cláusulas específicas de contratos anteriores que ela citou pelo número do artigo sem olhar para nenhum papel. Em determinado momento, ela corrigiu um erro de projeção no slide do próprio assessor com tanta naturalidade que o homem agradeceu antes de perceber que tinha sido corrigido. Rodrigo tomava notas que não conseguia reler depois,
porque a mão estava fazendo o trabalho enquanto a cabeça ficava presa em outro lugar. Ele a tinha deixado porque ela não encaixava. Essa era a frase que ele usava para si mesmo na época. A versão organizada e palatável de algo que tinha raízes muito mais feias que a família de Fernanda Lacerda tinha nome. Histórico. Conexões que abriam portas que ele estava cansado de empurrar. Equivalentina. Com seu apartamento pequeno no Tatuapé e sua jornada de trabalho que nunca terminava em lugar nenhum que ele pudesse nomear. Parecia um passo para trás numa época em que ele precisava andar para a frente. Ele jamais tinha dito isso em voz alta, mas eram as palavras. Em determinado momento da reunião, Valentina se levantou para apontar algo na tela e a manga do blazer deslizou levemente acima do pulso. Havia uma cicatriz fina ali, horizontal, cor-de-rosa pálida, do tipo que deixa um acidente com vidro ou metal. Rodrigo tinha visto essa cicatriz antes. Sabia que ela existia, mas agora ela estava ali de um jeito diferente, num pulso que gesticulava sobre projeções de crescimento de uma empresa avaliada, segundo o que ele tinha pesquisado ontem à noite, em mais de 400 milhões de reais. Ele tinha perguntado uma vez, nos primeiros meses de casamento, como a cicatriz tinha acontecido. Ela tinha dito um acidente na fábrica e mudado de assunto. Ele não tinha perguntado mais. Não tinha perguntado nada. A reunião terminou. Os assessores saíram. Valentina ficou em pé do seu lado da mesa, recolhendo papéis com movimentos eficientes. E então olhou para ele com a mesma expressão neutra de quando ele tinha entrado. Enviaremos a minuta revisada até quinta-feira. Ela disse, qualquer dúvida. Minha assistente Cláudia tem meu contato direto. Rodrigo estava de pé também. Pasta sob o braço outra vez. E olhou para a parede atrás dela. Havia uma fotografia emoldurada ali, entre dois painéis de vidro, que ele tinha notado quando entrou, mas não conseguido ver bem por causa do ângulo. Agora ele podia ver, era uma imagem em preto e branco de um galpão industrial. Pequeno, com paredes de tijolo à vista e uma placa na porta que ele não conseguia ler daqui. É uma fábrica, ele disse, sem saber por quê. Valentina seguiu seu olhar, e por um momento, apenas um momento, a expressão dela mudou de um jeito que ele não soube nomear. É onde tudo começou, ela disse, e depois, boa tarde, senhor Cavalcante. Ela saiu pela porta e ele ficou sozinho na sala com o gráfico na tela e a jarra de limão siciliano e a fotografia de um galpão que estava em uma parede de 400 milhões de reais. E alguma coisa dentro do peito dele fez um barulho muito baixo, como uma estrutura que cede 1 milímetro, mas ainda não cai. No elevador de volta, ele não contou os segundos. Chegou ao estacionamento. Entrou no carro e ficou parado com as mãos no volante por tempo suficiente para que o manobrista passasse 2 vezes do lado de fora com cara de dúvida. Depois ligou o motor e saiu, porque era o que se fazia. Mas enquanto saía, ele estava pensando na caneta emprestada, no azul da blusa no dia do divórcio, em como ela tinha assinado os papéis, sem hesitar. Sam Horo. Sem nenhuma das cenas que ele tinha se preparado mentalmente para enfrentar e que nunca vieram. E em como ele tinha interpretado isso na época, como confirmação de que tudo tinha sido a decisão certa. Ele estava pensando agora que talvez ela simplesmente já soubesse algo que ele ainda não sabia. O elevador do 23º andar demorou exatamente 42 segundos para chegar. Rodrigo Cavalcante sabia por que contou. E contou porque era o tipo de homem que precisava de algo para fazer com as mãos quando os nervos começavam a trabalhar contra ele. A pasta de couro estava firme sob o braço. O terno era o azul marinho que Débora, sua assistente, chamava de infalível. O contrato com o Grupo Vantara valeria, se fechado, quase 38 milhões de reais na primeira fase, com opção de renovação por mais 3 anos. Era o tipo de número que não deixava ninguém dormir bem na véspera. E Rodrigo não tinha dormido. Mas não tinha dormido por razões que ele tinha decidido. Durante as 3 da manhã, enquanto olhava para o teto do quarto, chamar de preparação profissional
e não de nada mais complicado do que isso. As portas do elevador se abriram para um corredor de mármore off-white, com iluminação embutida, que custava mais por metro quadrado do que o apartamento onde ele cresceu em Belo Horizonte. O logo da Vantara estava gravado na parede do fundo em metal escovado, sem nenhum slogan embaixo, sem nenhuma explicação, porque empresas que precisam se explicar no próprio corredor ainda não chegaram lá. Rodrigo sabia disso. Ele mesmo tinha essa filosofia no escritório dele na Vila Olímpia, onde havia apenas o nome da empresa na recepção e nada mais. Uma recepcionista de cabelos presos se levantou antes que ele chegasse à mesa. Rodrigo Cavalcante, da Cavalcante Engenharia e Projetos. Tenho reunião às 10 com a equipe executiva. Ela checou a tela, conferiu 2 vezes e sorriu com a boca fechada, como quem aprendeu a sorrir para a câmera. Pode aguardar na sala de reuniões B. 3ª porta à direita. A doutora Valentina já foi avisada. O título não registrou imediatamente. Ou registrou. E ele recusou. Rodrigo caminhou. 3ª porta à direita. A sala tinha uma janela que dava para o centro expandido de São Paulo. Um horizonte de vidro e concreto que ficava bonito naquela hora, porque a neblina ainda não tinha levantado completamente. E havia algo de provisório no skyline neblinoso que ele sempre achou honesto. As cidades reais pareciam provisórias de manhã. Era à tarde que elas fingiam ser permanentes. A mesa oval de madeira escura comportava 12 cadeiras estofadas em couro bege, e havia uma jarra de água com rodelas de limão siciliano no centro, blocos de anotações com o logo da empresa impressos em relevo, e uma tela na parede já ligada, exibindo um gráfico de projeções com números que ele não reconhecia, mas que tinham a forma de crescimento acelerado. A curva ascendente que todo investidor aprende a identificar antes de aprender qualquer outra coisa. Rodrigo colocou a pasta sobre a mesa. Ficou de pé porque sentar antes de todo mundo parecia uma concessão que ele não estava disposto a fazer naquela manhã. Olhou pela janela. 5 anos. Era quanto tempo tinha passado desde o divórcio. Desde que ele tinha assinado os papéis em um escritório de advocacia no Itaim Bibi, numa quarta-feira de setembro, em que tinha chovido desde as 6 da manhã, com Valentina sentada do outro lado da mesa, usando uma blusa azul que ele não conseguia lembrar se era nova ou se era uma das antigas que ele tinha visto tantas vezes que deixou de enxergar. E os olhos dela baixos sobre o documento. E a caneta que ela tinha pedido emprestada ao advogado porque a dela tinha acabado a tinta. O advogado tinha oferecido a caneta com um sorriso levemente desconcertado, porque era uma Mont Blanc, e ele claramente não tinha antecipado ter que emprestar uma Mont Blanc para uma cliente em dia de divórcio. Rodrigo tinha pensado nisso agora, de repente, aqui nessa sala, e não conseguia dizer por que a caneta tinha ficado. De todos os detalhes daquele dia, a caneta emprestada era a que ele nunca tinha conseguido arquivar direito. A porta se abriu. Ele se virou esperando uma assistente, um assessor, alguém com um tablet e um sorriso de reunião de segunda-feira. Em vez disso, a mulher que entrou pela porta era alta, de ombros quadrados dentro de um blazer creme estruturado, com a lapela exatamente reta do tipo que exige ou um alfaiate ou o hábito de prestar atenção à própria aparência, da mesma forma que se presta atenção a uma planilha, sem tolerância para erro. O cabelo castanho escuro estava preso em um coque baixo que deixava a nuca exposta. E havia um par de argolas de ouro fino nas orelhas, que eram caras exatamente porque não pareciam querer parecer. Os olhos ele reconheceu antes de o cérebro terminar de processar o rosto. Era uma sequência estranha. Reconhecer os olhos antes da face completa. Mas era o que acontecia com pessoas que você tinha olhado muito. Você aprende a geografia delas por partes antes de aprender o conjunto. O estômago de Rodrigo caiu. Valentina Vantara Souza, segundo o cartão de visitas que ela colocou sobre a mesa com um movimento preciso, sem floreios. Encarou-o por exatamente 2 segundos antes de estender a mão. Bienvenido. Senhor Cavalcanti. A pronúncia do espanhol era irreprochável. O sotaque brasileiro, presente mas controlado. E o sorriso
Era o de uma executiva que sabe exatamente quanto cada minuto de reunião custa e não está disposta a desperdiçar nenhum. Sou Valentina Souza, diretora executiva do Grupo Vantara. Obrigada por vir pessoalmente. Rodrigo levou 1 segundo a mais do que deveria para apertar a mão. A dela estava firme. Satya, temperatura neutra, e soltou a dele com uma objetividade que não deixava espaço para nenhuma outra leitura. Ele disse o nome dela sem planejar. Valentina. Ela não piscou, não mudou a expressão, mas havia algo na forma como ela respirou. 1 milímetro de expansão no peito que poderia ser qualquer coisa. Que poderia ser nada. Doutora Souza. Ela corrigiu, sem elevar a voz, com a mesma naturalidade de quem corrige a pronúncia de uma palavra estrangeira. Apenas informativa, sem acusação. E então, virou levemente o rosto para os 2 assessores que tinham entrado atrás dela, sem que ele percebesse. Porque ele não tinha olhado para mais ninguém desde que ela entrou. Podemos começar. Rodrigo se sentou porque as pernas pediram. A reunião durou 1 hora e 40 minutos. Valentina conduziu cada ponto sem consultar nenhuma anotação. De memória. Com precisão, que não era ostentação, mas resultado números de fluxo de caixa do último trimestre. Percentuais de expansão nas regiões Sul e Centro-Oeste. Cláusulas específicas de contratos anteriores que ela citava pelo número do artigo sem olhar para nenhum papel. E quando o assessor de nome Marcos trouxe um slide com uma projeção que ela discordou, ela disse apenas os números corretos e esperou que ele atualizasse a tela, sem tom, sem triunfo, sem nada que fosse além da informação necessária. O homem agradeceu antes de perceber que tinha sido corrigido. Rodrigo reparou que esse era o tipo de autoridade que não precisava se anunciar. Ele tomava notas que não conseguia reler depois, porque a mão estava fazendo o trabalho enquanto a cabeça ficava presa em outro lugar. A cabeça estava presa em uma sequência de imagens que não era linear e não era justa, mas que insistia em aparecer o apartamento pequeno do Tatuapé, onde eles tinham morado os primeiros 2 anos. Com a janela da cozinha que emperrava e que Valentina sempre abria com o cotovelo porque sabia o ângulo exato. A jornada de trabalho dela, que começava cedo e terminava tarde, e sobre a qual ele sabia muito pouco além de que envolvia gestão de projetos e reuniões que ela não detalhava. A forma como ela atendia ao telefone às vezes com uma voz diferente da do cotidiano, mais baixa, mais firme, e como ele tinha pensado que era com a família dela, mas nunca tinha verificado. Havia um padrão que ele só conseguia ver agora, do ângulo errado. 5 anos depois, numa sala de reuniões que custava mais por hora do que ele faturava por dia quando se casou com ela. Rodrigo tinha a deixado porque ela não encaixava. Essa era a frase que ele usava para si mesmo na época. A versão organizada e palatável de algo que tinha raízes muito mais feias. Que a família de Fernanda Lacerda tinha nome. Histórico. Conexões que abriam portas que ele estava cansado de empurrar. Valentina, com seu apartamento no Tatuapé e sua jornada de trabalho sem título claro, parecia um passo para trás, numa época em que ele precisava andar para frente. Ele jamais tinha dito isso em voz alta, mas eram as palavras. E as palavras ficam, mesmo quando você não as pronuncia. Em determinado momento da reunião, Valentina se levantou para apontar algo na tela e a manga do blazer deslizou levemente acima do pulso esquerdo. Havia uma cicatriz fina ali, horizontal, cor de rosa pálida, do tipo que deixa um acidente com vidro ou metal em ambiente industrial. Rodrigo tinha visto essa cicatriz antes. Sabia que ela existia. Tinha perguntado uma vez, nos primeiros meses de casamento, como tinha acontecido. E ela tinha dito um acidente na fábrica com a naturalidade de quem relata o clima. E tinha mudado de assunto. E ele não tinha perguntado qual fábrica, nem quando, nem por que ela estava em uma fábrica. Agora ele estava olhando para essa cicatriz num pulso que gesticulava sobre projeções de crescimento de uma empresa avaliada, segundo o que ele tinha pesquisado na noite anterior, em mais de 400 milhões de reais.
Havia uma fotografia emoldurada na parede atrás da cadeira de Valentina. Ele tinha notado quando entrou, mas não conseguido ver bem por causa do ângulo. Era uma imagem em preto e branco de um galpão industrial pequeno, com paredes de tijolo à vista e uma placa na porta que ele não conseguia ler daqui. A moldura era simples, de madeira escura, sem grande aparato, colocada numa parede onde qualquer outra coisa poderia ter estado. Era o único objeto pessoal na sala. As outras paredes tinham o gráfico corporativo e um painel com premiações setoriais. Mas aquela fotografia específica, aquela altura específica, dizia algo sobre quem escolheu onde pendurá-la. A reunião terminou. Os assessores saíram com pastas e tablets. Valentina ficou em pé do seu lado da mesa, recolhendo papéis com movimentos eficientes. E então olhou para ele com a mesma expressão neutra de quando ele tinha entrado. Nem mais nem menos. Exatamente a mesma. Enviaremos a minuta revisada até quinta-feira. Ela disse. Qualquer dúvida. Minha assistente, Cláudia, tem meu contato direto. Rodrigo estava de pé também. Pasta sob o braço outra vez. E disse, sem planejar, é uma fábrica. Valentina seguiu seu olhar até a fotografia. E por um momento, apenas um, a expressão dela mudou de um jeito que ele não soube nomear. Não era saudade. Não era mágoa. Não era nenhuma das emoções que ele tinha antecipado para esse dia, que não tinha antecipado de forma alguma. Era algo mais próximo de reconhecimento. Como se a fotografia e ela tivessem um entendimento que não precisava de palavras. E ele estava apenas de passagem por aquela conversa. Uma testemunha sem contexto. É onde tudo começou. Ela disse. E depois? Sem pausa. Sem drama. Boa tarde. Senhor Cavalcanti. Ela saiu pela porta e ele ficou sozinho na sala, com o gráfico na tela e a jarra de limão siciliano e a fotografia de um galpão que estava numa parede de 400 milhões de reais. No elevador de volta, ele não contou os segundos. Chegou ao estacionamento. Entrou no carro. Ficou parado com as mãos no volante por tempo suficiente para que o manobrista passasse 2 vezes do lado de fora com cara de dúvida. Ligou o motor porque era o que se fazia. E saiu, porque parar ali não mudaria nada. Mas enquanto saía pelo engarrafamento da Paulista, estava pensando na caneta emprestada, no azul da blusa no dia do divórcio, em como ela tinha assinado os papéis sem hesitar. Sam Horo. Sem nenhuma das cenas que ele tinha se preparado mentalmente para enfrentar. E em como ele tinha interpretado aquela serenidade na época como confirmação de que tinha tomado a decisão certa. Estava pensando agora que talvez ela simplesmente já soubesse algo que ele ainda não sabia. E que é o problema? O problema de verdade era que ele nunca tinha tido a curiosidade de perguntar. As negociações com o Grupo Vantara seguiram o calendário combinado: reunião de revisão técnica na quarta, apresentação de contrapropostas na sexta, análise de cláusulas específicas. Na segunda seguinte, Rodrigo apareceu em todas. Pontual, preparado, com as respostas certas para as perguntas certas. Valentina presidia cada reunião da mesma forma eficiente, impecável, completamente inacessível para qualquer coisa que não fosse o contrato. Ela não evitava o olhar dele, o que teria sido fácil de ler. Nem o procurava, o que teria sido confuso também. Ela simplesmente operava na mesma frequência de todos os outros na sala. E Rodrigo era apenas mais um ponto nesse mapa. Isso incomodava mais do que ele sabia nomear. Na quinta-feira, depois da reunião de revisão, ele ficou para trás enquanto os assessores saíam e disse o nome dela antes de poder se impedir. Valentina. Ela estava guardando um caderno de capa preta e parou. Sem virar. Doutora Souza, ele se corrigiu. Ela virou. A expressão era exatamente a de sempre atenta. Neutra. Cortês. Da forma que não precisava de calor para funcionar. Queria pedir desculpas. Ele disse. Por como as coisas terminaram. Houve um silêncio. Não o silêncio de quem está processando, mas o de quem já processou há muito tempo e está apenas esperando que a outra pessoa termine. Não é necessário. Ela disse. Foram 5 anos atrás. Senhor Cavalcanti. Rodrigo.
Ela não repetiu o nome. Pegou o caderno. Ajustou a alça de couro da bolsa no ombro. Você está aqui por um contrato que pode mudar os próximos 3 anos da sua empresa. Ela disse. Eu estaria desperdiçando o seu tempo e o meu se deixasse qualquer outra coisa entrar nessa sala. Não é pessoal. É profissional. Mas é pessoal. Ele disse. Ela o olhou por um momento com algo que poderia ter sido compaixão ou poderia ter sido paciência do tipo que se usa com pessoas que ainda não entenderam algo óbvio. Não para mim, ela disse, e saiu. Rodrigo ficou no corredor por mais tempo do que foi razoável. Depois foi para o elevador, para o estacionamento, para o engarrafamento da Paulista, para o escritório na Vila Olímpia, onde Débora tinha 3 mensagens urgentes esperando e o relatório de projetos do mês para assinar. Ele assinou tudo sem ler direito. E Débora olhou para ele com a expressão de quem sabe que há algo errado, mas sabe também que perguntar não vai ajudar naquele momento. Naquela noite, Fernanda Lacerda Cavalcante estava no apartamento quando ele chegou, com um jantar de delivery que ela tinha pedido, porque cozinhar era uma atividade que ela classificava como opcional em dias úteis. Fernanda era bonita de um jeito que exigia manutenção constante, e ela fazia essa manutenção com a disciplina de um projeto profissional e academia. Às 6 da manhã, dermatologista a cada 6 semanas. Uma nutricionista que mandava cardápios semanais por aplicativo. O pai dela, Henrique Lacerda, tinha uma construtora de médio porte e um sobrenome que abria certas portas em São Paulo, o que na época do divórcio de Rodrigo parecia uma vantagem clara. Como foi ela? Perguntou, passando uma taça de vinho para ele, sem perguntar se ele queria. A reunião foi bem. Estamos progredindo. Eles comeram no silêncio funcional de casais que já terminaram as conversas sobre o dia e ainda não encontraram o próximo assunto. Fernanda falou sobre um evento de gala que a amiga dela estava organizando para o final do mês. Sobre um problema com o designer do apartamento que ela queria reformar no flat do litoral. Sobre a ausência de retorno de uma boutique onde tinha deixado um sapato para conserto. Rodrigo ouviu com a atenção distribuída de quem processa 20% e armazena o resto para depois. Soube que a CEO do Vantara é uma mulher. Fernanda disse em determinado momento. O tom levemente casual, do tipo que acontece quando o assunto não é casual. Rodrigo levantou o olhar. Uma amiga mencionou. Dizem que ela é bastante jovem para o cargo. Valentina alguma coisa. Valentina Vantara Souza. Ele disse. E só depois percebeu o erro de dizer o nome completo com a naturalidade de quem já o disse muitas vezes antes. Fernanda não mudou a expressão, mas havia algo nos olhos dela que registrou o tom. Você a conhece? Ela perguntou. Rodrigo pegou o copo. Já nos encontramos antes. Sim. Era verdade. Era apenas verdade. Ele não disse o resto porque não havia razão para dizer o resto agora. Nessa mesa. Nesse jantar, nessa noite específica, era o que ele pensou. O que Rodrigo não sabia era que Fernanda já sabia. Não tudo, mas o suficiente, o nome completo, a conexão, o casamento. Ela tinha descoberto 3 dias antes. Quando a amiga que tinha mencionado a CEO do Vantara tinha mencionado também que havia um Cavalcante na lista de reuniões externas da empresa, e Fernanda tinha feito 2 chamadas e uma pesquisa que durou 40 minutos e tinha chegado à informação com a eficiência de quem nunca subestima o valor de saber antes dos outros. Ela tinha ficado quieta porque ficar quieta dava tempo para pensar. E Fernanda era muito boa em pensar quando ficava quieta. Naquela semana, enquanto as reuniões de negociação entre Cavalcante Engenharia e Vantara Group avançavam nos trilhos combinados, Fernanda fez uma visita discreta a um antigo parceiro de negócios do pai dela, um homem chamado Marco Aurélio Peixoto, que tinha o raro talento de conectar capital com necessidade sem deixar rastro desnecessário. Marco Aurélio tinha ouvido sobre a expansão do Grupo Vantara nos mercados do Sul e tinha uma opinião sobre como aquela fatia poderia ser distribuída de outra forma, com outros parceiros, em um arranjo que não passasse pela diretoria atual. Ele também tinha uma empresa chamada
Palarix Investimentos. Registrada há 7 meses, com sede no Rio de Janeiro, com um portfólio de projetos de infraestrutura que parecia sólido até o nível de análise que a maioria das due diligências comerciais alcançava. Fernanda saiu da reunião com Marco Aurélio com um número de telefone e uma ideia que ela começou a tratar como plano. 2 dias depois, ela mencionou para Rodrigo, de passagem, sobre o café, antes de ele sair para o escritório, que o filho do Peixoto estava procurando parcerias estratégicas em infraestrutura e que ele talvez devesse ouvir. Porque nunca era ruim ter opções na mesa. Rodrigo anotou mentalmente. Rodrigo era o tipo de homem que anotava mentalmente, sem perguntar por que a informação havia chegado por aquele caminho específico. Naquela mesma semana, no 23º andar da Vantara, Cláudia, a assistente de Valentina, entrou na sala dela com uma expressão que não era de crise, mas era de atenção. Temos uma situação que você precisa ver, Cláudia disse, e colocou uma pasta sobre a mesa. Valentina leu o relatório sem pressa. Era breve o nome Palarix. Investimentos tinha aparecido em uma correspondência interna que o departamento jurídico tinha interceptado por protocolo de rotina. Não era uma correspondência da Vantara. Era uma correspondência mencionando a Vantara como alvo potencial de uma operação de desvio de contratos, usando um terceiro intermediário para oferecer aos clientes atuais da Vantara condições diferenciadas em paralelo. Palarix. Rodrigo tinha mencionado aquele nome para ela 2 dias antes. Casual. De passagem, perguntando se ela conhecia a empresa. Valentina tinha dito que não. Era verdade na época. Agora, ela olhava para o nome no relatório e pensava em Rodrigo, mencionando Palarix com a naturalidade de quem recebeu uma sugestão de alguém próximo. O que significava que alguém próximo tinha interesse nisso. O que significava que a situação era mais complicada do que parecia. Ela podia alertá-lo. Era a opção direta. Mas Valentina tinha passado 5 anos construindo uma empresa que sobreviveu ao que sobreviveu exatamente porque ela aprendera a distinguir o que era problema dela do que era problema de outra pessoa. Rodrigo tinha feito uma escolha 5 anos atrás. Ele havia escolhido sair sem perguntar. Escolheu substituí-la por uma mulher cujo valor principal era ter um sobrenome conveniente. E agora estava aqui, sentado nas suas reuniões, olhando para ela com os olhos de quem percebeu que errou, mas ainda não sabe exatamente o que fazer com isso. Ela não era responsável pelo aprendizado dele. E então, imediatamente após esse pensamento, veio outro, que ela reconheceu com desgosto como o reflexo de quem ainda se importava mais do que gostaria se ele assinasse com a Palarix. Perderia tudo o que tinha construído nos últimos 5 anos. Não porque ela quisesse isso, mas porque era o que aconteceria, e ela sabia porque tinha lido o relatório e ele não. Valentina fechou a pasta. Cláudia, ela disse, quero uma análise completa da Palarix Investimentos até amanhã de manhã. Registros de constituição, composição societária, histórico de contratos, tudo o que o jurídico conseguir. E depois de uma pausa, em que ela olhou pela janela para o skyline de São Paulo, com a expressão de quem está tendo uma conversa interna que não vai ser resolvida aqui. Não é necessário mencionar isso externamente ainda. Não ainda. Mas o ainda carregava um peso que Cláudia, que trabalhava com ela há 4 anos, entendeu sem precisar de mais explicação. Naquela sexta-feira, na reunião de contrapropostas, Rodrigo mencionou de forma casual que estava explorando algumas opções paralelas de parceria estratégica, uma prática padrão de diversificação, e perguntou se ela tinha alguma opinião sobre o perfil da Palarix Investimentos. Valentina disse que não conhecia a empresa o suficiente para opinar. Era verdade apenas em parte, mas era o que ela disse. Rodrigo anotou. Rodrigo não perguntou mais. E era exatamente esse o problema. Na segunda-feira seguinte, sem que Valentina soubesse, sem que Rodrigo percebesse o que estava fazendo, ele assinou um pré-acordo com a Palarix Investimentos como medida de segurança, como alternativa de contingência, como o tipo de movimentação que todo empresário experiente faz para não ficar com um único caminho disponível,
Ele assinou sem ter pedido a análise completa, sem ter perguntado de onde tinha vindo a indicação, sem ter perguntado quase nada, porque perguntar era uma habilidade que ele exercia seletivamente. E às vezes, o problema com isso é que você não sabe quando você está no momento errado para ser seletivo. A bomba estava posta. Ninguém tinha ouvido o clique. A análise da Palarix chegou na terça-feira de manhã. E Valentina Leompe, de costas para a janela, com o café esfriando na mesa porque ela tinha esquecido que estava lá. O relatório do jurídico era cuidadoso, daquele jeito que juristas bem treinados aprendem a ser quando a informação é ruim, mas ainda não é catastrófica. Ele deixava as implicações entre as linhas, esperando que você as lesse. Valentina leu. Marco Aurélio Peixoto constava como acionista minoritário em 3 empresas relacionadas à Palarix por vínculos que não eram diretos, mas que, organizados num diagrama, formavam uma rede com um centro claro. O histórico de contratos da Palarix mostrava 2 projetos concluídos, ambos de pequeno porte, ambos com clientes que tinham encerrado a relação sem renovar. Nenhuma irregularidade formal documentada. Nada que fosse crime até aquele momento. Mas o cheiro do tipo de estrutura que existe para ser usada uma vez e depois descartada estava na composição. Entre os algarismos do CNPJ, registrado há 7 meses, e o endereço de sede num conjunto comercial do Rio, que o auditor tinha verificado fisicamente e descrito como um escritório de sala com placa nova. Valentina colocou o relatório sobre a mesa. Havia uma coisa muito clara se Rodrigo assinou qualquer coisa com essa empresa. E ela tinha motivos para acreditar que havia assinado. Então o dinheiro que ele alocasse dentro daquele pré-acordo estaria sujeito a desaparecer. Não de forma dramática, de forma burocrática, que era sempre pior. Porque burocrática não tem rosto e não tem endereço, e leva meses de processo para alguém aceitar chamar de fraude. A segunda coisa clara era que isso não era apenas um problema de Rodrigo. Era um movimento deliberado contra os contratos da Vantara, com um intermediário que obviamente tinha acesso a informações sobre o processo de negociação. Alguém de dentro. Ou alguém com acesso a alguém de dentro. Valentina chamou Cláudia. Preciso saber se houve algum vazamento de informações sobre o processo Cavalcante nos últimos 3 semanas. Ela disse: reuniões, e-mails, qualquer ponto de contato que não fosse estritamente interno. Cláudia anotou e saiu. A terceira coisa clara era a mais inconfortável. Valentina precisava decidir o que fazer com o que sabia. Ela podia não fazer nada. O contrato com a Cavalcante Engenharia não estava fechado. E se Rodrigo escolhia diversificar para uma empresa fantasma, era problema dele. Ela tinha uma empresa para gerir. Tinha 340 funcionários. Tinha a expansão do Sul que estava pendente de aprovação regulatória desde novembro. Rodrigo Cavalcante e suas escolhas profissionais não eram responsabilidade dela desde que ele tinha assinado os papéis do divórcio com a caneta emprestada do advogado. Mas havia o outro lado disso, que ela podia ignorar ou podia nomear. A Palarix estava se posicionando como alternativa aos contratos da Vantara, o que significava que o dano não era só de Rodrigo. Era dela. Era da empresa que ela tinha construído de um galpão de tijolo à vista no ABC Paulista para o 23º andar da Paulista. Ela foi até a reunião de terça-feira com Rodrigo e a equipe técnica dele com o relatório da Palarix dentro de uma pasta que não estava na pauta do dia. A reunião correu normalmente por 40 minutos. Na 41ª, quando o assessor de Rodrigo estava explicando um ajuste técnico no cronograma de implementação, Valentina interrompeu com delicadeza. Rodrigo, ela disse, usando o primeiro nome, porque era o que a situação pedia, e ela tinha juízo suficiente para saber quando a formalidade era obstáculo. Preciso chamar sua atenção para algo fora da pauta. Ele olhou para ela, a equipe técnica olhou para ela. Há uma empresa chamada Palarix Investimentos, que está operando nos mesmos segmentos que o Vantara. Ela disse, temos informações sobre o perfil societário dessa empresa que indicam irregularidades que podem afetar qualquer parceria que a envolva.
Vou pedir que Cláudia envie o relatório para seu escritório hoje. Houve um silêncio curto. Rodrigo ficou muito quieto de um jeito que ela reconhecia. Era o silêncio dele quando estava processando algo que não tinha antecipado e ainda não sabia como reagir. Depois ele disse, com uma voz que era cuidadosa demais para ser neutra: isso é uma opinião profissional ou uma posição estratégica? Ela não entendeu imediatamente o que ele quis dizer. E então entendeu. E a temperatura dentro dela desceu alguns graus. Explica. Ela disse. Você está me dizendo para não trabalhar com uma empresa concorrente da sua. Ele disse. Com relatórios que sua própria equipe produziu. Não precisaria ser ingênuo para considerar que isso é uma forma de garantir exclusividade. Valentina olhou para ele por um momento longo. Você acha que eu estou inventando uma irregularidade para te impedir de ter uma alternativa? Ela disse. Não era uma pergunta. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que é possível. Ela completou por ele. Porque era exatamente o que ele estava dizendo. Apenas com mais cuidado do que a situação merecia. Tá bem. Receba o relatório. Mande para o seu próprio jurídico. Chega à conclusão que quiser. Ela se levantou. A reunião ainda não tinha terminado formalmente, mas ela estava terminando-a, e havia algo na postura dela que tornava claro que não era descortesia. Era necessidade, porque continuar sentada naquela sala, naquele momento específico, custaria mais do que valia. Rodrigo, ela disse, parada na porta, sem virar. Eu não tenho nada a ganhar te prejudicando. Nunca tive. E saiu. No corredor. Cláudia estava esperando com um tablet. Encontramos o ponto de contato. Cláudia disse. Baixinho, não é interno. É externo. Alguém com acesso a informações que só chegariam por via conjugal. Valentina ficou parada. Via conjugal. Ela repetiu. Cláudia não disse mais nada porque não precisava. Valentina foi até a janela do corredor que dava para o estacionamento. Lá embaixo. E ficou olhando sem ver nada de particular. Então, era assim. Era Fernanda. Fernanda, que tinha o sobrenome certo, a agenda social adequada, a posição que Valentina nunca quis ocupar, que tinha ficado 5 anos ao lado de Rodrigo, e que agora estava usando aquele acesso para montar uma operação que destruiria o contrato, a empresa e o marido ao mesmo tempo. Provavelmente sem que o marido percebesse até ser tarde demais. E Rodrigo, brilhante nos números e cego nas pessoas, tinha acabado de acusar ela, Valentina, de manipulação. Era quase perfeito na sua ironia. Era exatamente o tipo de ironia que você aprecia quando não é você que está no meio. Valentina voltou para a sala dela e ficou no silêncio, por tempo suficiente para que o café esfriasse de novo. Este segundo café, igualmente esquecido. Naquela noite, Rodrigo chegou em casa e Fernanda estava no sofá com o notebook aberto. Era uma cena comum. A dela no notebook e ele chegando tarde. Mas havia algo no ângulo da tela que chamou a atenção. Ela fechou o notebook antes que ele chegasse perto o suficiente para ver, com um movimento rápido demais para ser relaxado. Oi, ela disse. Como foi? Rodrigo olhou para o notebook fechado. Olhou para ela. Que página você estava? Ela abriu um sorriso. Nada interessante. Estava vendo aquele site de decoração que te falei. Para o Flat. O sorriso era o sorriso dela de sempre fácil, bonito, calibrado. Rodrigo tinha aprendido a ler esse sorriso ao longo de 5 anos e achava que sabia o que estava dentro dele. Mas havia o notebook fechado. E havia a velocidade com que ela tinha fechado. Ele foi até a cozinha buscar água. Ficou de costas para ela por tempo suficiente para pensar. E o que pensou foi: Valentina tinha mandado o relatório. Ele tinha passado para o jurídico da Cavalcante. O jurídico ia levar 2 dias. Em 2 dias, ele teria a análise independente. Era suficiente por agora. Era o que ele disse para si mesmo. Naquela noite, 2 dias era suficiente para esperar. Ele estava errado sobre a quantidade de coisas que podem mudar em 2 dias, mas isso ele ainda não sabia. O investigador particular que Rodrigo contratou na quarta-feira de manhã
Tinha sido indicação de um advogado que usava para processos trabalhistas, um homem discreto e metódico que cobrava por hora e entregava em prazo. Rodrigo tinha pedido um levantamento de histórico público sobre o Grupo Vantara e sua diretora executiva, especificamente sobre a fundação da empresa. Quando? Como? Com que recursos iniciais? 18 horas depois. Às 8h40 da manhã de quinta-feira. Tinha um envelope em PDF na caixa de e-mail. Ele leu no carro, estacionado em frente ao próprio escritório, com o motor ainda ligado. O Grupo Vantara tinha sido fundado há 11 anos. A fundadora e maior acionista individual era Valentina Souza, então com 26 anos, que tinha investido o capital inicial de um desinvestimento imobiliário feito 2 anos antes, mais uma linha de crédito obtida junto a uma cooperativa de desenvolvimento econômico do ABC Paulista. A empresa tinha começado com 18 funcionários em um galpão alugado em São Bernardo do Campo. O nome Vantara tinha vindo do espanhol. Como ele já sabia, sem saber porquê, sabia a palavra para vantagem. Reescrita. Ele e Valentina tinham se casado 10 anos atrás. Ela já era fundadora e principal acionista de uma empresa quando se casou com ele. Já era, de fato, uma executiva com um negócio em crescimento quando ele a considerava uma mulher sem perspectiva clara. Quando ele fechava reuniões sobre projetos de médio porte com um orgulho que ele achava legítimo, ela estava gerindo 18 funcionários, e depois 30, e depois 80, depois 140. E os números tinham continuado porque a empresa estava agora em 400 milhões de reais de valuation e 340 colaboradores, e 3 estados cobertos e uma expansão pendente para o sul. Ele tinha vivido 5 anos ao lado disso sem ver nada. Rodrigo desligou o motor. Ficou parado dentro do carro por um tempo que não soube medir. Não era o tipo de homem que chorava facilmente. Nunca tinha sido. Mas havia algo dentro do peito que estava se reorganizando de um jeito físico, como uma mobília pesada sendo arrastada por um assoalho que você pensava que era sólido e que está rangendo de um jeito que você não esperava. Ele tinha deixado uma mulher que fundia uma empresa de 400 milhões porque ela parecia não estar indo a lugar nenhum. Tinha substituído por outra cujo único capital verificável era um sobrenome. E agora estava aqui, no estacionamento do próprio escritório, às 8h50 de uma quinta-feira, com a prova disso impressa em PDF numa tela de celular. O pior não era o erro, o pior era como o erro tinha sido possível. Precisava de muita cegueira específica para compartilhar a vida com alguém por 5 anos e não perceber o que ela estava construindo. Precisava de muita certeza sobre o que valia a pena ver para não ver isso. Rodrigo subiu para o escritório. Disse para Débora que ia precisar de 2 horas sem interrupção. Débora conhecia o tom e não perguntou. Às 10h20, ele foi até o Vantara. Valentina estava numa reunião interna quando a assistente entrou e disse que havia um visitante sem agendamento. Ela viu o nome no tablet da assistente e ficou parada por exatamente 3 segundos. Que eram os 3 segundos que ela se permitia para processar o inesperado antes de decidir o que fazer com ele. Manda entrar, ela disse, e pediu para os outros saírem. A sala de reuniões B estava vazia quando Rodrigo entrou. Ela estava de pé junto à janela, de costas para ele, olhando para o skyline com os braços cruzados, de um jeito que não era defensivo, mas era contido. O gesto de quem está segurando algo dentro. Oi, Zay, ele disse. Ela não virou imediatamente. Sobre a empresa. Ele continuou. Sobre quando você fundou. Sobre o que a Vantara é. Eu contratei alguém para verificar. Ela viu. A expressão dela era difícil de ler. Não porque estivesse fechada, mas porque estava aberta de uma forma que ele não estava acostumado a ver nela. Sem o filtro executivo. Sem a camada de profissionalismo que segurava tudo num lugar só. Por que você contratou um investigador? Ela perguntou. Por que não perguntou para mim? Ele não respondeu imediatamente porque a resposta honesta era que não tinha pensado em perguntar. Que perguntar pressupunha querer saber. E querer saber pressupunha ter espaço para o que a resposta pudesse ser.
E ele não tinha chegado aqui ontem com espaço. Tinha chegado com dúvida. O que era diferente? Você devia ter me dito. Ele disse. E percebeu enquanto dizia que era a resposta errada. Não era errada de fato. Era errada de prioridade. Valentina, inclinei a cabeça de um jeito levíssimo. Eu devia ter te dito. Ela repetiu. Semi-ironia agressiva. Apenas com o peso de alguém testando a frase no próprio ouvido para ver se faz sentido. Em qual parte exata? Rodrigo, quando você decidiu que eu não era o suficiente para o que você precisava ser, quando você me disse que precisávamos de um futuro diferente do que tínhamos, sem me perguntar nenhuma vez o que eu entendia por futuro, ou talvez eu devia ter te convocado para uma reunião formal com apresentação de slides. Rodrigo ficou quieto. Eu não escondi. Ela disse. Mais baixo agora. Mais direto. Nunca escondi de você. Você nunca perguntou. Uma vez. Uma única vez. Em 5 anos de casamento. Você perguntou o que eu fazia de verdade? E eu disse, gestão de projetos, porque você mudou de assunto antes que eu terminasse a frase. E eu aprendi a usar respostas curtas com as pessoas que querem respostas curtas. Essa frase ficou no ar por um tempo. Eu aprendi a usar respostas curtas com as pessoas que querem respostas curtas. Rodrigo sentiu o impacto daquilo de um jeito que não era metáfora. Era físico. Era o barulho de uma estrutura que finalmente cede o milímetro que faltava. Oi, errai. Ele disse. Ela não disse que não. Que estava tudo bem. Que ele não precisava se culpar. Não disse nada dessas coisas que seriam fáceis de dizer e que não seriam verdade. Sim, ela disse. Você errou. Havia outra coisa que ele precisava dizer e havia dito antes da hora certa. Mas não havia hora certa para isso. Então ele disse. A Fernanda está por trás da Palarix. Valentina não ficou surpresa. O que confirmou o que ele já estava suspeitando, ela sabia. Ou suspeitava. E tinha ficado quieta. Eu não tinha certeza. Ela disse, mas você sabia. Eu suspeitava. Não era meu para resolver. Rodrigo abriu a boca e fechou. Porque o que ele queria dizer era que ela podia ter dito, podia ter alertado, podia ter evitado que ele chegasse tão perto do erro. E, ao mesmo tempo, sabia que esse argumento tinha um buraco tão grande que dava para caminhar por dentro. Ela tinha tentado alertar, na reunião de terça-feira. E ele tinha acusado ela de manipulação estratégica. Ela tinha dito, eu não tenho nada a ganhar, te prejudicando, e ele tinha ficado em silêncio, em vez de responder. Porque no silêncio, você pode fingir que está considerando, quando na verdade você está resistindo. Naquele momento, o celular dele vibrou. Ele olhou para a tela por reflexo. Era uma notificação do aplicativo bancário. Vinculado à conta da Cavalcante Engenharia, usada para depósitos de parceiros, a Palarix Investimentos tinha iniciado um processo de devolução de garantias e congelamento de conta operacional. O dinheiro não tinha sumido ainda, mas o processo tinha começado. Ele mostrou a tela para Valentina sem dizer nada. Ila olau. Não disse eu avisei. Não disse nada por alguns segundos. Você tem 2 horas antes que o processo chegue ao cartório. Ela disse. Ligue para o seu jurídico agora. Rodrigo ligou. Enquanto falava com o advogado. Valentina saiu da sala e voltou 3 minutos depois, com uma pasta que ela colocou sobre a mesa sem dizer nada. Era o relatório completo que o jurídico da Vantara tinha produzido sobre a Palarix. Com os nomes, os vínculos, a rede completa. Era tudo o que ele tinha precisado na semana anterior e não tinha pedido. Ele segurou a pasta e a olhou. Ela o olhou de volta. E havia entre eles, naquele momento, algo que não era reconciliação, e não era conforto, e não era nenhuma das coisas que as histórias colocam nesse tipo de cena. Havia apenas a verdade sem adorno, que às vezes é a coisa mais pesada que 2 pessoas podem carregar na mesma sala. O processo da Palarix estava ativado. Fernanda sabia que ele sabia. A junta de acionistas da Vantara estava em 48 horas. E o que aconteceria nessa junta dependia de uma série de decisões que nenhum dos dois tinha tomado ainda. Rodrigo saiu do Vantara com o telefone no ouvido e a pasta debaixo do braço.
para um engarrafamento que não era diferente de nenhum outro engarrafamento daquela cidade. E a única coisa que se distinguia era que ele estava nele de um jeito diferente, sem a certeza de nada que costumava carregar como se fosse peso e não armadura. Ele chegou em casa às 21h. Fernanda estava na sala com uma taça de vinho e o notebook aberto desta vez, sem pressa de fechar, o que dizia que ela já sabia que o jogo havia mudado. Preciso que você me explique a Palarix, ele disse, parado na entrada da sala. Ela não se moveu. Tomou um gole de vinho com a calma de quem estava esperando essa conversa e tinha decidido de antemão como a conduziria. Não sei do que você está falando, ela disse. Ele se aproximou. Colocou o telefone sobre a mesa de centro, com a tela voltada para ela. Era uma foto, tirada pelo investigador que ele havia chamado assim que saiu do Vantara. Da última reunião registrada entre Fernanda e Marco Aurélio Peixoto, num café no Jardim. 16 dias atrás. Fernanda olhou para a foto. Olhou para ele. E então, porque era inteligente o suficiente para saber quando a negação tem prazo de validade, ela recostou no sofá com um movimento lento e disse: Você foi me espionar. Contratei alguém para verificar fatos. Ele disse: O mesmo que fiz com o Vantara. A diferença é que eu sou sua esposa. Ela disse: A diferença é que você usou a minha empresa como peça num jogo que eu não sabia que estava jogando. Fernanda ficou quieta por um momento. Quando falou, havia uma mudança no tom. Não era mais a defensiva. Fácil, era algo mais calculado. Você acha que aquela mulher é a vítima aqui? Ela disse. Você acha que ela te recebeu naquelas reuniões por acaso? Ela sabia quem você era desde o primeiro contato? Ela podia ter escolhido outro fornecedor. Não escolheu. Isso não te diz nada. Isso me diz que ela foi profissional quando tinha todos os motivos para não ser. Ele respondeu. Fernanda riu. Breve. Sem humor. Você passou 2 semanas entrando e saindo do escritório dela e acha que está vendo clareza. Você está vendo o que ela quer que você veja. Rodrigo olhou para ela por um momento longo, para os olhos dela, que eram bonitos e que estavam agora trabalhando muito, fazendo o movimento de quem usa a verdade como isca e deixa o resto submerso. Você usou acesso ao processo de negociação da minha empresa para montar uma operação de desvio de contrato. Ele disse. Isso tem consequências jurídicas, independente de qualquer outra conversa que a gente esteja tendo. Fernanda ergueu o queixo. Você vai processar a própria esposa. Não era uma pergunta. Era uma aposta no quanto ele estava disposto a ir. Você sabia o que eu construí? Ele disse. Você sabia porque eu te contei? E você usou isso? Ela ficou quieta de um jeito que era mais eloquente do que qualquer resposta. Rodrigo recuou um passo. Havia mais coisas para dizer. Havia a conversa que precisaria acontecer com advogados e documentos e o tipo de resolução que levaria meses. Mas aquela noite não era o momento para isso. Aquela noite era apenas para que ficasse claro entre os dois que ambos sabiam onde estavam. Vou precisar que você assine os papéis de separação de bens antes de qualquer coisa que venha a seguir. Ele disse. O advogado vai te contatar amanhã. Fernanda olhou para ele por um momento, com algo que poderia ter sido raiva, ou poderia ter sido, embaixo da raiva, a consciência de que ela havia calculado errado. Ela não disse mais nada. Ele foi para o quarto de hóspedes, deitou na cama com as roupas, e não dormiu. Mas o não dormir era diferente desta vez. Era o não dormir de quem está acordado no início de algo, não no meio de algo que não consegue entender. A junta de acionistas do Grupo Vantara estava marcada para as 9 da manhã. Havia 11 acionistas presentes além da diretoria executiva, e a pauta oficial era a aprovação do plano de expansão para o Sul. A pauta não oficial era a que Valentina tinha passado a noite anterior montando. O relatório da Palarix, com os vínculos à rede de Marco Aurélio Peixoto, indicava que havia informações sobre as negociações em andamento da Vantara que haviam sido vazadas por via indireta para um concorrente. Isso constituía uma violação do acordo de confidencialidade que protegia os processos de expansão da empresa. Um acordo que Valentina tinha assinado junto com os 3 sócios minoritários
quando a empresa tinha completado 6 anos e começado a movimentar capital em escala que atraía atenção indesejada. Para expor o problema na junta, ela precisaria apresentar a origem do vazamento. A origem era nominalmente indireta, via conjugal de um parceiro externo, o que tornava a situação juridicamente complexa, porque não havia um funcionário interno culpado. Havia uma estrutura de acesso que a própria negociação tinha criado. Isso significava que, para proteger a empresa, ela precisava expor publicamente a natureza da negociação com a Cavalcante Engenharia, o que significava revelar que ela havia conduzido pessoalmente um processo com um ex-cônjuge, sem divulgar o conflito potencial de interesse para o conselho. Ela sabia que devia ter divulgado desde o início. Tinha escolhido não divulgar porque havia avaliado que não havia conflito real. O processo tinha sido conduzido de forma irreprochável e a decisão seria baseada exclusivamente em mérito técnico. Isso era verdade, mas a forma como a verdade chegava importava tanto quanto a verdade em si. E ela estava para descobrir isso de um jeito concreto. Valentina apresentou o relatório. Apresentou os fatos sobre a Palarix. Apresentou a cadeia de vínculos. Havia um silêncio na sala depois disso, do tipo que acontece quando as informações são sérias demais para reagir imediatamente. Então, um dos acionistas minoritários, Alexandre Braga, que tinha 42 anos e uma participação de 12% que ele tratava como se fosse a maioria, levantou a mão. Valentina, ele disse, com a familiaridade de quem conhece alguém há anos e usa o primeiro nome como sinal de que está prestes a ser difícil. A sua apresentação revela que uma negociação em andamento com um parceiro externo foi conduzida sem divulgação de conflito de interesse ao conselho. Esse é um problema separado do problema da Palarix. Movo que a continuidade do processo Cavalcante seja suspensa até revisão interna. Houve 2 votos imediatos em favor da moção. Valentina ficou parada. A suspensão não encerrava o problema da Palarix. Encerrava a negociação com a Cavalcante Engenharia, o que deixava em aberto a ameaça de desvio de contratos sem a ferramenta de resposta que ela havia construído ao longo de 3 semanas. Mas votar contra a moção significava defender a própria conduta em vez de defender a empresa. E eram coisas diferentes. A moção foi aprovada por 7-4. Valentina ficou sentada enquanto os outros discutiam o próximo ponto da pauta. E pensou com uma clareza fria, que era o tipo de clareza que só vem quando a situação elimina todas as opções confortáveis e deixa apenas as que custam alguma coisa. Havia uma saída. Ela não gostava dela. Mas havia. Pediu a palavra novamente. Quero propor uma segunda moção. Ela disse, vou apresentar ao Conselho os documentos de fundação da Vantara e o histórico de decisões estratégicas dos últimos 11 anos, incluindo o processo de recrutamento para esta negociação específica. Não para me defender, para registrar em ata que não há conflito de interesse porque não há interesse pessoal. Eu conduzi este processo porque a Cavalcante Engenharia era a melhor proposta técnica disponível e posso demonstrar isso com dados. O que eu não divulguei ao Conselho foi a relação prévia. E isso foi um erro meu de protocolo que assumo publicamente agora. Braga abriu a boca. Mas isso tem um segundo aspecto. Ela continuou, antes que ele pudesse falar. Para que o Conselho tenha acesso completo aos documentos de fundação, incluindo a estrutura de capital inicial e os acordos com a cooperativa do ABC, preciso revelar informações que estão protegidas pelo acordo de confidencialidade que nós assinamos conjuntamente há 5 anos. Isso me expõe pessoalmente como fundadora. Não expõe a empresa. Expõe a minha trajetória pessoal. O que foi protegido por razões que todos aqui conhecemos. Quando você é mulher, jovem e vem do ABC paulista. A narrativa importa tanto quanto o balanço. Estou propondo abrir essa proteção agora para que a junta tenha o quadro completo. O silêncio era diferente deste vez. Braga ficou quieto. A segunda moção foi aprovada por unanimidade. Valentina saiu da sala de reuniões 1 hora depois. Com o acordo de confidencialidade
encerrado por decisão de conselho e os documentos de fundação registrados em ata, o processo com a Cavalcante Engenharia ainda estava suspenso. A ameaça da Palarix havia sido formalmente registrada para fins legais, e ela estava sentada numa cadeira do corredor com os papéis sobre o colo, sozinha, porque havia pedido a Cláudia para deixá-la por alguns minutos. Não era derrota, mas custou o preço que ela tinha avaliado que custaria. E às vezes pagar um preço que você calculou antes não é menos pesado do que pagar um que te surpreende. Ela ficou ali por uns 8 minutos. Depois se levantou, organizou os papéis e foi de volta para a sala. Havia uma empresa para gerir. Havia 340 pessoas cujo mês dependia das decisões que ela tomava naquela sala. Isso era, e sempre tinha sido, o que ficava quando tudo mais passava. Ele chegou ao Vantar às 11h42. A junta já havia terminado. A recepcionista disse que a doutora Souza estava disponível, o que era incomum naquele horário, e que ele podia subir se quisesse. E ele subiu. A sala dela era diferente da sala de reuniões. Era o escritório de trabalho real, com 2 telas no monitor, pilhas de pastas organizadas em categorias que ele não entendia, mas cujo sistema era evidente, e a fotografia do galpão em preto e branco na parede, desta vez de frente, e desta vez ele podia ler a placa na porta. Vantara. Estava escrito, a mesma placa que estava na parede do corredor lá fora. Mas nessa fotografia ela estava nova, com a tinta ainda brilhando, fixada na madeira de uma porta que dava para um galpão de tijolo à vista com 18 funcionários dentro, que naquele dia específico da fotografia estavam começando alguma coisa. Valentina estava de pé, junto à segunda mesa, recolhendo papéis. Ela levantou o olhar quando ele entrou, mas não disse nada. Esperou. Rodrigo ficou no meio da sala. Na mão esquerda, tinha uma pasta de couro, a mesma de sempre, a infalível. Dentro da pasta havia um documento que ele tinha pedido para o advogado preparar antes de vir. Como foi a junta? Ele perguntou. Difícil. Ela disse. Sem drama, mas resolvida. Ele assentiu. Olhou para a fotografia, desta vez de verdade, sem o ângulo errado, sem a pressa de reunião. Você fundou com 26 anos. Ele disse. 26 anos e 3 meses. Ela disse. E com um empréstimo que levou 4 anos para pagar, porque nos primeiros 2 anos a margem era menor do que eu tinha projetado. Por que o ABC? Ele perguntou. Porque eu conhecia a região. Ela disse. Porque eu tinha uma relação com a cooperativa de lá desde antes. Porque naquele momento específico era onde eu conseguia fazer o dinheiro chegar onde precisava chegar. Rodrigo abriu a pasta, tirou o documento e colocou sobre a mesa dela, perto dela. Mas não entregou na mão, porque não era o tipo de coisa que se entrega na mão. Era o documento de divórcio original, a cópia que ele tinha guardado, o seu exemplar, com as assinaturas de ambos no final. Havia uma marcação a caneta vermelha em uma linha específica, próxima ao meio do documento, onde o prazo de vigência das cláusulas de partilha estava definido. Você sabia que havia uma linha aqui que eu nunca li? Ele disse. Ela olhou para o documento sem tocar. Ela olhou para a linha que ele estava apontando. E havia algo no rosto dela que ele não conseguia ler completamente, mas que era mais próximo de cansaço honesto do que de qualquer outra coisa. O que você quer me dizer com isso? Rodrigo, ela perguntou. E o uso do primeiro nome. Desta vez, era de lá. Quero te dizer que eu assinei esse documento sem lê-lo. Ele disse. Não completamente. Assinei porque tinha decidido antes de ler que era o que eu ia fazer. E quando você decide antes de ler, ler é apenas um protocolo que você executa sem processar. Ela ficou quieta. Estou dizendo que há muita coisa que eu executei sem processar. Ele continuou. Por muito tempo. Você. Principalmente. Valentina olhou para o documento por um momento mais. Depois olhou para ele. E agora você quer o quê? Ela disse. Não com hostilidade. Com a precisão de quem precisa entender a pergunta antes de encontrar a resposta. Quero começar com uma pergunta que eu devia ter feito 10 anos atrás. Ele disse. O que você faz
De verdade. O que você faz? Não a resposta curta. Ela ficou olhando para ele por um tempo que foi suficiente para que a sala ao redor deles ficasse muito quieta. O tipo de quietude que as cidades grandes raramente oferecem, mas que aparece às vezes em momentos específicos, como se o barulho entendesse quando não é necessário. E então Valentina Vantara Souza, fundadora e diretora executiva do Grupo Vantara, que tinha construído uma empresa de 400 milhões de reais de um galpão de tijolo à vista no ABC Paulista, que tinha conduzido 3 semanas de negociação com o homem que a tinha deixado com a naturalidade de quem não deve satisfação a ninguém, que tinha acabado de abrir a própria história em público numa junta de acionistas para proteger algo maior do que a própria imagem. Disse: "Senta." Ele sentou e ela começou a contar. Não a versão curta. Não a resposta de quem aprendeu a usar frases breves com pessoas que querem frases breves. A versão inteira. Desde a cooperativa. Desde o galpão. Desde os 18 funcionários do primeiro dia e os 4 anos de empréstimo e o nome que ela tinha escolhido, porque vantagem, em espanhol. Era a palavra que ela tinha na cabeça naquele dia específico em que decidiu que ia. Ele ouviu. Desta vez, ouviu de verdade. E quando ela terminou, havia passado quase 1 hora. E lá fora São Paulo, estava sendo São Paulo, com todo o barulho que lhe era habitual. E dentro da sala havia 2 adultos que tinham passado pelo mesmo período de tempo, no mesmo planeta, fazendo coisas completamente diferentes com o que tinham. E a distância entre isso e aquilo era exatamente do tamanho de todas as perguntas que não tinham sido feitas. "Tenho uma proposta." Ele disse. Ela esperou. "Não profissional." Ele deixou claro. "Isso vai ter que ser resolvido pelos departamentos jurídicos dos 2 lados. Com tempo. Com calma. Estou falando de outra coisa." "O que você está propondo?" Ela disse. "Estou propondo que a gente saia daqui." Ele disse. "Esse prédio não tem segredos entre as paredes mais. Estou propondo que a gente vá a algum lugar onde eu possa perguntar as coisas que não perguntei. E você pode escolher responder ou não. E nenhum dos 2 precisa fingir que sabe como isso termina." Valentina ficou parada. Não era promessa. Não era garantia. Era apenas o que era um homem que tinha demorado 10 anos para aprender a fazer a pergunta certa. Propondo exatamente isso. Ela olhou para a fotografia do galpão. Para a placa com o nome que ela tinha escolhido porque acreditava em vantagem. Porque acreditava que a distância entre onde você está e onde quer estar pode ser percorrida se você não fechar os olhos para ela. "Pega o teu casaco." Ela disse. E saíram juntos do único prédio em São Paulo onde nenhum dos 2 precisava mais esconder nada.